Olá, seja bem-vindo de volta à nossa série de empreendedorismo. Essa série nós estamos nos baseando no best-seller de Michael Gerber, chamado O Mito do Empreendedor. Nos episódios anteriores, nós vimos como é que se forma a personalidade empreendedora e vimos que nós somos constituídos de 3 personalidades, que é o empreendedor, o administrador ou gestor e o técnico. E sabemos que a personalidade que mais se destaca quando nós abrimos uma empresa, quando nós começamos um negócio, é o técnico. Então, nesses 2 últimos episódios, nós vamos ver as fases de vida de uma empresa, que é a infância, a adolescência e a maturidade. E nesse episódio 4, nós vamos falar sobre a infância e a adolescência. Por que é interessante você entender, então, sobre a fase de vida da sua empresa? Porque as pessoas nos perguntam como eu faço para ser empreendedor o tempo todo. Não existe uma fórmula para essa pergunta. Não existe uma receita de bolo pronto para você se transformar, para você ser um empreendedor o tempo todo. Não existe um passo a passo para isso. Mas sim, você pode entender melhor sua empresa para que ela possa escalar de forma consistente, constante e principalmente de forma segura. E como eu faço então para entender a minha empresa? Você deve entender as fases da vida de uma empresa de uma forma geral. E assim como os seres humanos, as empresas são constituídas de infância, adolescência e maturidade. Assim como os seres humanos, as empresas nascem da ideia de um empreendedor, elas passam 2, 3, 4, 5 anos, elas vão para uma adolescência, ou acaba falecendo também na infância, ou ela pode passar para uma adolescência e da adolescência ela pode ir para uma maturidade. Então, nesse episódio de hoje, nós vamos falar sobre a infância e a adolescência de uma empresa. A infância de uma empresa é como uma criança que nasce, uma criança que acabou de nascer. A empresa também nasce também da ideia de um empreendedor. E como a criança necessita de carinho, de limpeza, de atenção, de segurança, a empresa que acabou de nascer também necessita desses cuidados. É por isso que o dono e a empresa na infância é uma só identidade. E geralmente, uma empresa na infância, o negócio leva o nome do dono. Quantas vezes você não passou em frente do restaurante, está escrito restaurante do João, ou padaria do Pedro, ou barbearia do Zequinha? Então, o negócio leva o nome do dono. E muitas vezes o dono se confunde com a empresa. Às vezes a empresa absorve tanto o dono que ele acaba virando patrimônio da empresa. Como assim, por exemplo, a padaria do Mário, ou Mário da padaria. Então o Mário já não é mais dono de si, a padaria acabou absorvendo o Mário como um ativo seu. Então quando fecha a empresa na infância, o dono desaparece. Ou quando o dono desaparece de uma empresa de infância, a empresa fecha. E também uma empresa infantil não tem uma gestão profissional. Na verdade, ela não tem gestão. É empurrada, com raras exceções, quando o empreendedor realmente tem uma visão de futuro boa, quando a pessoa que está abrindo a sua empresa tem uma visão de futuro boa, ela então faz um plano de negócio. Mas raras exceções, essa pessoa que acabou de abrir sua empresa, ela vai administrar sua empresa de qualquer maneira, conforme ela acha que tem que ser e não conforme a necessidade da empresa. A empresa infantil também não conhece o volume de vendas. Ela não sabe o quanto vendeu. Ela não sabe por quanto vendeu. E se ela não sabe o que vendeu e por quanto vendeu, ela não sabe sua lucratividade. O que é lucratividade? Não me interessa isso, tá ok. Então, se você vê o técnico lá, ele não quer saber de volume de vendas, ele não quer saber de controle, ele não quer saber de lucratividade, ele não quer saber se existe uma gestão profissional, ele simplesmente quer fazer. Então, na infância também, além da empresa não entender o quanto vendeu, e para quem vendeu e por quantos vendeu, ela não sabe sua lucratividade. Por quê? Porque ela acaba falando assim, não, eu comprei por R$1 e vendi por 5.
Ou comprei por R$1, vendi por 7. Comprei por R$1, vendi por 3. Você pode, tá, comprar por R$1 e vender por 7 e ter prejuízo. Você pode comprar por R$1 e vender por R$1,05 e ter lucro. Agora, o perigo de você não ter uma precificação dos seus produtos, do seu serviço, é que você não vai saber a tua lucratividade, o teu ponto de equilíbrio, o teu custo da sua mercadoria vendida, o teu custo do seu produto vendido. E se você não tem uma precificação, você vende por A, vende por R$7, para o B você vende 5 e por C você vende por R$3. E um dia essas pessoas se encontram e perguntam, como é que você paga? Você compra do Pafúncio? Compro. E quanto é que você paga o produto dele? Ah, eu pago 7. Espera aí, eu pago 3. Aí o que acontece? A empresa do Pafúncio acaba perdendo o cliente porque ela se prostituiu no mercado. A empresa infantil não tem um fluxo financeiro, ela não tem um fluxo de caixa, ela não sabe quanto que rendeu, qual que é o seu lucro líquido, quanto é que ela ganhou, qual o ponto de equilíbrio, qual é o seu estoque, ela não tem um fluxo financeiro. Quando chega no final do mês, o empresário, o dono da empresa, ele pega lá o que sobrou. Se sobrou 5 mil, ele pega 5 mil, se sobrou 15 no mês seguinte, ele pega 15 mil. Ele não está se preocupando com o seu fluxo financeiro, ele não está enxergando a empresa dele lá para frente. E quando começa a surgir os problemas, ele não tem dinheiro para pagar. Aí ele corre para banco, financia, e vai chegar um momento que ele não vai ter mais aporte financeiro dos bancos, porque ele vai estar inadimplente e essa empresa vai acabar fechando. E se ela não tem um fluxo financeiro, tá? A contratação também de pessoal dessa empresa é a base do QI, o que indicou. Então as contratações é assim, numa sexta-feira eu chego na empresa do Pafúncio, eu me apresento porque alguém me indicou para ele, tá? Ele conversa comigo mais ou menos e manda eu voltar, fazer o exame médico e voltar na segunda-feira para trabalhar na empresa dele. Eu chego lá, eu não sei o que eu vou fazer, o quanto que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer. Então isso tudo que a gente viu nos episódios anteriores, tá, gera um descontentamento e aquele empregado então que entrou e não sabe o que fazer, ele vai acabar saindo, gerando uma rotatividade enorme para a empresa do Pafúncio, que ele não acredita que também isso é prejuízo para ele. E também, tá, na empresa infantil, o seu dono não tem tempo. O dono da empresa infantil não tem tempo para nada. Ele não tem tempo para a família, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para a esposa, não tem tempo para ir para a igreja, não tem tempo para jogar o futebol dele, que ele tanto gostava. Ele não tem tempo para churras, ele não tem tempo e acha bonito não ter tempo. Porque ele é empreendedor, ele é empresário, ele é o cara que tem uma empresa que ele tem que tocar porque ele é responsável por um CNPJ. Tem tempo? Não tem tempo para nada, nem para dormir, ele não dorme sossegado, não tem qualidade de vida. Por quê? Porque ele vai deitar e fica pensando, como é que eu vou pagar o boleto amanhã? Será que aquele operador de máquina vai voltar amanhã ou ele vai pedir demissão? E acha bonito toda essa preocupação com ele, porque ele é uma empresa infantil, ele está administrando uma empresa infantil. E como é que a empresa sai da infantilidade? Quando é que termina a infância de uma empresa? Termina, tá, quando o técnico, quando o dono da empresa infantil fica cansado de fazer tudo. Quando ele percebe que aquela vida que ele está levando não tem mais sentido para ele. Quando ele percebe que alguma coisa precisa ser mudada na sua empresa se ele quiser progredir. Quando ele percebe, tá, que a sua empresa é o pior emprego que ele tem. Aí ele começa a se revoltar que nem um adolescente, ele não admite mais aquele estilo de vida que ele leva. E se ele não está disposto, quando ele chega nesse impacto, quando ele é impactado por esse monte de problema que está aparecendo, se ele não está disposto a fazer as mudanças necessárias que o negócio precisa, e não o que ele acha que tem que ser, a sua empresa vai fechar. Agora, se ele acha, tá, que ele tem que fazer a mudança, ele está disposto a enfrentar essa mudança, a sua empresa vai entrar na adolescência ou numa escala de expansão.
E a fase da adolescência é marcada por uma coleção de responsabilidades que o empresário não se sente confortável em executar. Assim como o adolescente, tá? Começa a vir responsabilidade para o adolescente e ele não se sente confortável por trabalhar com aquelas responsabilidades. E nesta fase, então, aparecem problemas de gestão e de estratégia. Da mesma maneira com o adolescente, que aparece problema de existencial, tá? Que leva o empresário infantil a sair da sua zona de conforto, que é a personalidade do técnico. Então, quando esse empresário sai da empresa infantil, ele chega numa empresa adolescente, ele assume, tá, que ele tem que tomar as rédeas para uma mudança para o seu negócio ir para frente, ou ele se acomoda e acaba fechando a sua empresa. Então, como adolescente, esse empresário começa a buscar um treinador, um business coach, um consultor, ele vai buscar auxílio nos órgãos de apoio ao empreendedorismo, que tem muito no Brasil, e o principal é o Sebrae. Então esse cara, tá, esse empreendedor que está saindo da sua empresa infantil, ele vai buscar um treinador, ele vai buscar ajuda de pessoas que conhecem já a sua empresa. E, como adolescente, ele tem urgência. E já que é um técnico que abriu o seu negócio, além da urgência, tá, quando você vai dar consultoria para uma empresa que está na infantilidade e quer migrar quer crescer para a adolescência, esse técnico chega e fala assim para você, tá, mas e daí? Eu estou há 15 anos com uma empresa, sempre fiz assim e sempre deu certo. E agora, você aqui em uma semana, você já está dando piteco, você já está dando sugestão. Mas ele esquece, tá? Por que a empresa dele tem 15 anos e está na infantilidade ainda? Porque ele é técnico. E o consultor, tá? O treinador, o mentor, o órgão que apoia o empreendedorismo é uma pessoa madura, um cara que já passou pela infantilidade, já passou pela adolescência empresarial e já passou pela maturidade. Então ele sabe, tá? Ele já passou por várias empresas iguais a essa empresa do Pafúncio. E ele sabe o que está fazendo. Então esse cara tem urgência, esse treinador tem urgência. Ele quer o resultado, que nem adolescente, ele quer o que ele não fez em 15 anos, ele quer tudo para ontem, para amanhã, para daqui uma semana. E é claro, ninguém dá resultado em uma semana. Então ele começa a ficar insatisfeito, ele começa a questionar aquele consultor que está na empresa dele, ou ele dispensa o consultor e volta para a infantilidade da sua empresa infantil, e em 3 meses ele fecha, já vi vários casos desses, ou ele pega então e assume que ele precisa de uma pessoa para colocar a sua empresa para frente. Então, a empresa infantil, ela se confunde com o dono. A empresa adolescente é quando esse dono, ele se volta para si mesmo, olha para si mesmo e vê que ele tem que tomar uma atitude em relação àquele montoeiro de problemas que a gente viu anteriormente, que é a falta de sono, a falta de perspectiva de uma qualidade de vida melhor, é a falta de passar mais tempo com a sua família, fazer as coisas que ele gosta, de ter uma visão de futuro, de ter uma missão de vida, uma missão empresarial, de ter valores que norteiam a sua empresa. Então não tem problema nenhum, tá? Se você está se sentindo assim, você buscar um treinador, um consultor, para tirar você da sua empresa infantil e levar para a sua empresa que vai se tornar uma empresa adolescente. E na adolescência, tá? Você não pode ficar muito tempo, senão você corre o risco de cair novamente para a infantilidade. E como falamos aqui, se você voltar para a infantilidade, é quase que impossível, você acaba fechando. E assim como a gente chegou na adolescência, a gente não pode voltar a ser infantil novamente. Chegamos na idade madura, não podemos ser jovens novamente. A empresa também é assim. Então, no próximo episódio, no episódio número 5, o último episódio dessa série de empreendedorismo, nós vamos falar sobre a empresa
madura. Valeu por estar aqui até aqui comigo. Grande abraço e até o próximo episódio.